Porque vamos pensar assim, ó. Diante de pronome possessivo feminino, a crase é sempre facultativa, mas não é qualquer pronome possessivo feminino. É o pronome possessivo feminino adjetivo, que é aquele que acompanha um substantivo. Então, no primeiro caso, realmente a crase é facultativa. Por quê? Porque o termo anterior exige a preposição a, quem se refere a alguém, só que o posterior é um pronome possessivo feminino adjetivo, que está acompanhando o substantivo amiga. Tanto que nós já vimos, eu posso dizer, minha amiga é bonita, ou então a minha amiga é bonita. Então, se o uso do artigo é facultativo, o uso da crase também será. Então, aqui nós estamos diante de uma crase facultativa. Aí tem gente que fala assim, mas peraí, Sidoca, só para deixar bem claro, quando eu tiro o artigo aí, eu não generalizo não? Não deveria mudar o sentido? Claro que não. Ué, mas a ausência do artigo não generaliza? É, cara, generaliza. Mas aqui a gente já tem um especificador. Eu não posso pensar em minha amiga qualquer. É minha amiga, já está especificada. Ela foi especificada por quem? Pelo pronome. Pronto, acabou. Então aqui a presença ou a ausência do artigo, ó, não faz a menor diferença. E continuando. O próximo sua aqui, que é um pronome possessivo feminino, ele não é adjetivo. Ele não está acompanhando o substantivo, ele está substituindo o substantivo. É como se no lugar dele estivesse escrito o quê? Amiga. Então ele está fazendo a vez de um substantivo feminino. Logo, o que ele carrega com ele? O artigo. Então aqui a crase é obrigatória. Então, ó, anote isso daí, ó. A crase é facultativa diante do pronome possessivo feminino adjetivo. Porém, a crase será obrigatória diante do pronome possessivo feminino substantivo. Tranquilo? Então vamos lá, vamos fazer aqui agora algumas questões de prova e com isso nós vamos aprofundar ainda mais o nosso conhecimento, porque tem umas questões aqui perigosas. Se eu não me engano, eu até trabalhei uma dessas daqui que eu acabei de abordar, mas vamos lá, ó. Primeira questão, assinale a opção incorreta com relação ao emprego do acento indicativo de crase. Letra A. O pesquisador deu maior atenção à cidade menos privilegiada. Vamos lá. Quem dada alguma coisa a alguém. Então o termo anterior exigiu a preposição e o posterior admitiu o artigo. Tem crase. Sidoca, não consegui perceber, não tem problema. Você pega o termo feminino depois do a e troca por um termo masculino. Coloca aqui, por exemplo, bairro. Dá ou não dá para colocar? O pesquisador deu maior atenção ao bairro. Dá, então tem crase. Depois, este resultado estatístico poderia pertencer a qualquer população carente. Opa! Qualquer é um pronome indefinido que não admite o artigo. Então, o a que aqui entra é apenas uma preposição, não tem crase, gabarito B de bola. Letra C. Mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista. Troca a entrevista por local. Compareceu ao local. Tem crase, está certinho. Letra D. A verba aprovada destina-se somente àquela cidade menos privilegiada. Se ele se destina a alguma coisa. Termo posterior é aquela, poderia ser aquele, poderia ser aqueles, poderia ser aquelas, poderia ser aquilo. Faz fusão com o azinho do pronome, tá certinho. Letra E. Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade. Quem une alguma coisa a alguém. Uniu o quê? A atividade. A quê? A prosperidade. Coloca no lugar de prosperidade amor. Soube unir a atividade ao amor. Tem crase certinho. Aqui eu vou aproveitar para fazer uma observação do verbo preferir. Lembra que lá na aula de regência eu falei, ó, vou aproveitar para fazer uma análise sobre o verbo preferir, por conta do verbo unir aqui me fez pensar nessa dinâmica. Porque se a gente tivesse colocado soube unir atividade à prosperidade, apenas atividade à prosperidade, não teria a crase, o a seria apenas uma preposição exigida pelo verbo. Mas vira e mexe em prova, isso acontece com o verbo preferir. Aí o camarada coloca assim, ó, prefiro cinema à praia, do jeito que aqui está.
Tem crase? Não, não tem. Mas muita gente vai achar que tem por conta da regra geral. O cara vai pensar assim, ó, o termo anterior exigiu a preposição a e o posterior vai admitir o artigo a porque é um substantivo feminino. Só que aqui não tem crase porque não tem artigo diante dos substantivos. Veja que não tem artigo diante de cinema e com isso não vai ter artigo diante de praia. O a que aqui aparece é apenas a preposição que foi exigida pelo verbo, pois quem prefere alguma coisa a outra. O verbo é transitivo direto e indireto, cinema é um objeto direto e a praia aqui é um objeto indireto, em que o a é apenas uma preposição. E veja que eu utilizei os substantivos cinema e praia de forma genérica. Eu prefiro qualquer cinema a qualquer praia. Agora, é possível ter crase? É, se eu colocar com um artigo. Se eu colocar prefiro o cinema à praia, agora com crase obrigatória. Pois veja, neste momento, nós colocamos o artigo diante de cinema. Então tem que ter artigo diante de praia. E como já tem a exigência da preposição a, pois quem prefere alguma coisa a outra, o cinema que é objeto direto e a praia é um objeto indireto, tem uma crase aqui obrigatória. E aí veja que a presença do artigo definido especifica. Eu agora estou falando de um cinema específico e de uma praia específica. A troca de uma estrutura pela outra não vai promover prejuízo gramatical, mas vai trazer uma alteração de sentido, pois sem a crase aqui, usei de forma genérica. Com a crase, utilizei de forma o quê? Específica. E aí, nesse momento, você deve estar pensando, ah, é um paralelismo sintático. Muita gente pensa, não, não é um paralelismo sintático. Paralelismo sintático ocorre em termos de mesma função sintática. Nem é o que acontece aqui. O que acontece aqui é uma correlação semântica por conta do artigo. Sem o artigo, generalizei. Com o artigo, eu especifiquei. Agora, se você aprendeu como paralelismo sintático e sempre deu certo, estou nem aí. Só que o nome certo não é paralelismo sintático, é correlação semântica por conta do artigo, tá? Continuando aqui a nossa brincadeira. Assinale a opção em que o a nas duas frases deve receber o acento grave indicativo de crase. Essa questão aqui é muito boa, marca um asterisco nela aí, tá? Tem que ser nas duas frases. Primeira, fui a Lisboa receber o prêmio. Lisboa é uma cidade, é um topônimo. Então vamos fazer a verificação através da troca do termo regente. Então se eu fui, eu vou colocar voltando, não é? Voltei. Então, ó, fui a Lisboa, voltei de Lisboa. Se eu voltei de, crase para quê? Esse a é apenas uma preposição. Depois, Paulo começou a falar em voz alta. Falar é verbo. E diante de verbo não tem artigo, logo não tem crase. O a aqui é apenas uma preposição. Depois, pedimos silêncio a todos. Todos é a palavra que menos admite crase, porque ela é masculina, ela é indefinida e ela ainda se encontra no plural. Mas a verdade é que diante de todos, de todas, de todo e de toda, jamais terá crase. O a diante destas palavras será apenas uma preposição. Depois, pouco a pouco, a praça central se esvaziava. Esse a aqui é apenas uma preposição. Expressões com palavras repetidas, expressões adverbiais. Letra C é bem perigosa, ó. Esta música foi dedicada a ela. O termo anterior exige a preposição a e o posterior é feminino. E aí muita gente acha que tem crase, mas é um pronome, a ela. Troca ela por ele. Esta música foi dedicada a ele e não ao ele. Então aqui o a é apenas uma preposição e não tem crase. Depois, os romeiros chegaram à Bahia. Bahia é um topônimo, assim como Lisboa. Só que agora vai ter crase, porque eles voltaram da Bahia. Se eles voltaram da Bahia, acento lá no A. Mas é nosso gabarito? Não, porque tem que ser nas duas ocorrências. Letra D. Bateram a porta, fui atender. Pelo contexto, ó, é toque, toque, toque. Então significa que tem o quê? Crase, porque é a expressão adverbial de base feminina. Depois, o carro entrou à direita da rua. Entrou à direita, entrou à esquerda. Tem crase, porque é a expressão adverbial de base feminina também. E aí na letra E, todos a aplaudiram, aplaudir é verbo, já não tem crase. Então esta letra E não é o nosso gabarito por conta disso daqui. Depois, ó, escreve a redação à tinta. A tinta é uma expressão adverbial de instrumento. Detalhe, se eu não colocar o acento aqui, eu não provoco ambiguidade. Não é aquela que você precisa necessariamente, como lavei a máquina,
para desfazer uma ambiguidade. Não, se eu deixar aqui todo mundo vai entender. E se eu colocar o acento? Também de boa. É por isso que tem gramático que diverge nesses pontos aqui. Mas está vendo que não foi uma opção que definiu a questão? Porque a outra frase já eliminou? Então, gabarito aqui, D de dado. Próxima. Quanto, pontinho, pontinho, suas exigências, recuso-me, pontinho, pontinho, levá-las, pontinho, pontinho, sério. Galera, a questão de lacuna sempre é perigosa. Uma delas vai sempre provocar dúvida. E aqui, no caso, é a primeira. Vamos lá. Termo anterior exige a preposição? Aqui, no caso, sim. Quanto a mim, quanto a você, quanto a eles, quanto a elas e por aí vai. E o termo posterior é um pronome possessivo feminino adjetivo que está acompanhando um substantivo. Neste momento, quem é facultativo? O artigo. Eu posso dizer suas exigências são absurdas ou então as suas exigências são absurdas. Então eu posso não colocar o artigo ou colocar o artigo as, tá? Então eu tenho duas possibilidades. Eu vou tentar fazer a fusão do a com nada, do a preposição com nada, e vou tentar fazer a fusão do a preposição com as artigo. Se eu tentar fazer a fusão com o nada, não vai ter fusão, obviamente. Então eu vou continuar tendo apenas o a preposição. E se eu tentar fazer a fusão com as artigo, eu vou ter o chamado as craseado. Então isso significa que eu tenho duas possibilidades. Ou eu coloco apenas o a preposição ou o as craseado. Então com isso eu já elimino as letras C e E pela mesma justificativa. Aí você vai falar assim, ué, mas o artigo não é facultativo? Eu não posso colocar o artigo as? O artigo é facultativo, mas a preposição é obrigatória. Então se eu vou colocar o artigo as, eu tenho que colocar com acento grave. Então não existe a possibilidade de apenas colocar o artigo. Agora, eu elimino a D também, até porque nós estamos diante de uma palavra feminina no plural. E nós já aprendemos A no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. Então vamos ficar na dúvida entre a A e a B. E quem é que vai matar aqui pra gente? As próximas lacunas. Então vamos lá, recuso-me a levá-las. O termo anterior exige a preposição a, mas o posterior é verbo. Então o a que aqui entra é apenas uma preposição. E depois, recuso-me a levá-las a sério. A sério é a expressão adverbial de modo, mas a palavra é masculina, então entra aqui apenas uma preposição. E por isso o gabarito vai ser a letra B de bola. O que fez ser a letra B de bola e não a letra A? A segunda alternativa. Foi isso aqui que eliminou a letra A. Então, por isso, o gabarito letra B de bola. Continuando. As operadoras de plano de saúde deverão criar ouvidorias vinculadas às suas estruturas organizacionais. O emprego do sinal indicativo de crase em as suas justifica-se porque o termo vinculadas exige complemento regido pela preposição a, e exige, se é vinculadas a alguma coisa, e o pronome possessivo suas vem antecedido por artigo definido feminino plural. Vem, tá aqui, ó. Não tá o as? O que é o as? É a fusão do a, preposição, mais quem? Mais o as, artigo. Então, tem preposição mais artigo, tem crase. Muita gente dá mole aqui pensando, mas aí o artigo não é facultativo? É, mas se tá o as no plural é porque eu botei o artigo, pronto e acabou. Agora, olha essa próxima questão aqui, ó. Refiro-me às minhas amigas. A crase é facultativa e o acento grave é obrigatório na frase apresentada. Aí o aluno pira, como assim? Crase facultativa e acento grave é obrigatório? Não é a mesma coisa? Claro que não. A gente está batendo o tempo todo aqui na tecla de que são processos diferentes. E aí vamos lá. A crase é facultativa? É. Nós não estamos diante de um pronome possessivo feminino adjetivo? Sim. O uso do artigo não é facultativo? É. Se eu tirar o artigo ali, como é que vai ficar? Refiro-me a suas amigas. Aliás, a minhas amigas. A minhas amigas. Então, dizer que a crase é facultativa é dizer que a fusão é facultativa. Se eu posso ou não colocar o artigo, eu posso ou não ter fusão. Então, a crase é facultativa. Agora, por que está dizendo que o acento grave é obrigatório nesta frase especificamente? Porque simplesmente não dá para eu tirar o acento grave. Porque se eu tirar o acento grave, na verdade, quem é que eu estou tirando? Eu estou tirando a preposição. E por mais que o artigo seja facultativo, a preposição não é, a preposição é obrigatória. Então, ou eu tiro o artigo e deixo apenas a preposição, ou eu coloco o artigo junto com a preposição, formando uma fusão
indicada pelo acento grave, que a gente chama de crase. Agora, se eu colocar o artigo acho que foi até o que aconteceu na questão anterior, ora, o acento grave é obrigatório. Dizer que o acento grave aqui é obrigatório é dizer que eu não posso tirar esse acento, porque se eu tirar eu vou deixar apenas o artigo e eu não posso. Portanto, o gabarito dessa questão aqui, ó, certo. Aqui está o nosso gabaritinho e uma mensagem final atribuída ao Charlie Chaplin. A persistência é o menor caminho do êxito. E é verdade. Se você realmente focar e continuar ali, ó, perseverante, você consegue. O problema é que realmente na nossa vida, às vezes a gente não consegue essa força de vontade toda, porque tem muita coisa em volta para nos atrapalhar. Muita coisa. Então você tem que ser muito focado para conseguir. E com certeza vai valer a pena. Pode ter certeza disso, tá? Então, meus amores, foi um prazer estar na presença de vocês aqui. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do conhecimento. E dê em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lacon Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursantes, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lacon Cursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!